Apareceu, perfeito. Deu certo? Deu, ótimo. Estão preparadas? Não, calma aí. Não? Como assim? Não. É que eu tava arrumado para cada uma ficar num canto. Calma aí. Não, calma, vai dar tudo certo. Ai, Deus, por favor. Tem que dar. Prontas? Aí, Posso apresentar vocês? pode. Ai, pode, Então, né? Pode? Então, boa noite. Hoje a gente tem vários convidados, além da banca, que é o professor Rogério e o professor Agnaldo. Nós vamos começar a apresentação da Giovana e da Sara. Vocês têm de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês, tá bom? Quando se sentirem confortáveis, que já estão, podem iniciar. Então, calma aí. Confortável ainda não. Pode começar? Boa noite a todos. O nosso trabalho é composto por mim, Giovana, e a Sara, professora orientadora Vanessa Norato. O nosso trabalho foi um estudo de caso, que foi a execução da terraplanagem no bairro Jardim Promissão, em Anápolis, Goiás. Bom, a introdução. O primeiro pavimento, ele veio do Egito, que foi criado vias de lajões justapostas, para facilitar as entregas de materiais para a construção das pirâmides, no ano de 2600 a 2400 a.C. Em 1770, o engenheiro Pierre Maria ele criou novos critérios na Roma. Ele utilizava a fundação de 30 centímetros de pedras cravadas e uma camada de 8 a 10 centímetros de pedras trituradas. E após isso, ele realizava a compactação. O pavimento de concreto Portland foi usado na primeira vez, foi na França e nos Estados Unidos, em 1876. Em 1825 e 1895, eles fizeram alguns estudos, que eles colocaram em pauta a teoria da elasticidade, resistência dos materiais, a geodésia e a geometria. As primeiras rodovias, a primeira rodovia pavimentada no Brasil foi a União Indústria. Ela foi inaugurada em 23 de outubro de 1891. Ela tem uma extensão de 144 quilômetros. Ela foi usada o método macadame, que são pisos, foram compostos por pisos com pedras comprimidas que se encaixam uma nas outras. As vias pavimentadas, ela proporciona um melhor conforto e traz uma maior segurança para quem está fazendo uso dela. Por isso, é importante ter uma boa manutenção dessa pavimentação. A pavimentação, elas são classificadas em alguns tipos de pavimento, que é o pavimento rígido, flexível e o semirrígido. E as suas camadas são o subleito, reforço do subleito, subbase, base e revestimento. Esse estudo tem como objetivo geral acompanhar e analisar todas as etapas necessárias para a execução de terraplanagem, incluindo os processos de preparação e estabilização do solo, materiais utilizados e procedimentos na Avenida Brasil, no bairro Jardim Promissão, em Anápolis, Goiás. Os objetivos específicos foram apresentar os tipos de materiais para pavimentação asfáltica, levando em consideração a resistência, a durabilidade e segurança. Foi caracterizar os tipos de pavimentação asfáltica, contextualizando os processos, materiais e equipamentos utilizados. E também acompanhar o desenvolvimento de uma obra de terraplanagem e pavimentação asfáltica. Tipo de pavimento. Pavimento rígido. De acordo com o DENIT, apresenta uma camada de rigidez superior às outras, sendo realizado com material ligante, cimento que reage com água. Seu componente estrutural mais importante é a placa de cimento Portland. Esse pavimento tem maior durabilidade e resiste às ações do tempo. Quanto melhor a prevenção, menor o custo a longo prazo desse pavimento em relação ao asfalto. Pavimentos flexíveis. São estrutura de várias camadas, os esforços são divididos em parcelas equivalentes entre as camadas que sofrem deformação elástica sobre o seu carregamento, DENIT. É composto por agregados. Esses agregados, que correspondem a 90% a 95% do revestimento,
suportando e transmitindo cargas aplicadas, resistindo ao desgaste sofrido. O material betuminoso é o asfalto, que a sua função é impermeabilizante, e que representa 5 a 10% da mistura. Pavimento semirrígido, conhecido também como pavimento composto. É similar tanto ao pavimento rígido quanto ao flexível. A diferença desse pavimento com os outros é que ele tem uma presença de uma base cimentada quimicamente e uma junção de materiais ligantes hidráulicos. O que são os materiais ligantes mais usados? São solo tratado com cimento, solo cimento e cal, brita graduada tratada com cimento. Equipamentos utilizados na terraplanagem, escavos empurradores, trator de esteira com lâminas. Esse trator de esteira é capaz de escavar e empurrar a terra, usados em trabalho para o desmatamento e a limpeza da superfície. Pás carregadeiras de pneus, empurra materiais como areia, brita, terras, entulhos, e também para planar e nivelar o terreno. Trator com grade. É aplicado para o tratamento do solo, executando a desagregação das camadas, suportando as camadas superficiais para depois fazer um enxurro. O scraper, o cabo transportador, o scraper. Na traseira da scraper tem uma lâmina que faz a raspagem do solo. Esse solo vai para dentro da caçamba e não deixa o solo espalhado. Essa é a diferença das outras máquinas de nivelamento. Escavadeira shovel ou caçamba frontal. A escavadeira shovel é utilizada para remoção de terras, entulhos, objetos e retirar aterros. São eficientes para levantar grande quantidade de materiais, isso diminuindo o trabalho dos operários. E também são usados para os taludes. Retroescavadeira. Permite a escavação abaixo do nível do terreno ou da máquina que se encontra, proporcionando abertura de valas ou cortes na altura elevada, que resulta grande versatilidade desse equipamento. As aplanadoras. Bom, a motoniveladora ela é adotada para fazer o nivelamento do terreno. Sua competência está relacionada na otimização do tempo e precisão. Ela é mais usada para fazer o acabamento da terraplanagem. Transporte, caminhão basculante. O caminhão basculante ele é usado para fazer transporte de materiais e resíduos, tanto para levar para a obra, como fazer retirada dele do local da obra. O caminhão carroceria com guincho manque, ele tem a capacidade de transportar, carregar e remover máquinas e materiais pesados. O caminhão-pipa, ele já tem a finalidade de fazer a irrigação e a limpeza do terreno, tanto da parte dos serviços preliminares, tanto quanto na terraplanagem e na pavimentação asfáltica. Ele também é usado para fazer o abastecimento no local da obra. Os rolos compactadores. O rolo compactador pé de carneiro, sua concepção ele é mais simples e obtém-se uma boa compactação em grande parte dos solos. Eles são mais usados em solos coesivos. A energia de compactação é obtida sobre uma pressão. Essa pressão ela atinge de 10 a 30 quilos por centímetros quadrados. Os rolos lisos, eles proporcionam adensamento rápido e uniforme de solos arenosos. E os rolos de pneus, eles são mais versáteis, sendo aplicado tanto em uma ampla gama de solo. Pode ser usado em solos finos e coesivos e solos de granulação grosseiros. Processo de compactação em campo. Segundo Santos, é um processo mecânico que visam, através de uma aplicação de forma rápida e repetitiva de cargas ao solo, diminuindo seu volume e o índice de vazios e aumentando o peso aparente C. Fatores que influenciam a compactação são o teor de umidade, a espessura da camada compactada e o número de passadas do cilindro. Características dos próprios equipamentos, como pressão, área de contato e vibração. Bom, estudo de casa. A obra ela foi localizada na cidade de Anápolis, que não foi uma cidade planejada. Por muito tempo, os investimentos na parte de infraestruturas, eles não acompanharam o crescimento da cidade.
No último censo feito pelo IBGE, a população da cidade é de 334.613 habitantes e tem uma densidade demográfica de 358,58 habitantes por quilômetros quadrados. A cidade de Anápolis, ela conta com 79,3% de domicílios urbanos com vias públicas arborizadas e 30,4% de domicílios urbanos cujas vias públicas apresentam urbanização. O que é isso? Ele tem calçadas, meios-fios, bueiro, pavimentação. E a cidade ela é composta por 275 bairros, distritos e localidades. Ela está localizada no centro de uma região bem desenvolvida e sua economia é voltada para a indústria farmacêutica, indústria automobilística e também na parte de comércio atacadista. O bairro é o Jardim Promissão, ele se localiza na área norte da cidade de Anápolis, que contém 16 ruas e vias. Bom, o Jardim Promissão é um dos bairros mais novos da cidade de Anápolis, que recebeu há pouco tempo serviços de galerias pluviais, pavimentação asfáltica e obras complementares. O bairro ele foi invadido há mais de 26 anos atrás, onde moradores trocavam seus lotes ou vendiam por um preço muito abaixo do que valia. O bairro ele foi esquecido por diversas gestões e que agora está sendo contemplado com esse benefício, que traz conforto e valorização para essa população. O bairro fica próximo da base aérea de Anápolis e da indústria Bioextintos, e as suas principais ruas são a Avenida Brasil, a Avenida Goiás, Rua Pernambuco e a Rua Mato Grosso. A sua área total é de 1.230.000 metros quadrados. Segundo a Secretaria de Obras, foi destinado 14,3 milhões de reais para a construção de galerias pluviais, pavimentação asfáltica. A responsável pela essa obra foi a construtora Caiapó. Ela se localiza em Goiânia, que teve um prazo de entrega de 365 dias, dado o início dia 23 de abril, e o término dela foi dia 23 de abril de 2021. Bom, nessa obra foram empregados 2 recursos, o pavimento flexível e o pavimento semirrígido. O pavimento semirrígido, ele foi empregado nas ruas que foram feitas a linha de ônibus e onde passava transporte pesado. Essas ruas são a Avenida Brasil, Rua Paraíba, a Rua Bahia e a Rua Pernambuco. As outras 11 ruas foram empregadas pavimento flexível, que ele é mais econômico e comum de ser utilizado. Foi escolhido para acompanhar a Avenida Brasil, que é uma das principais vias do bairro, que possui imóveis residenciais e comerciais, e foram usado o pavimento semirrígido. Processo de terraplanagem. Os serviços preliminares, a primeira etapa consiste na limpeza do terreno, onde a construtora Caiapó retirou todas as espécies de vegetais, pedras, blocos da área da obra, remoção também das plantações dos moradores e de postes de luz que ficavam na passagem da pavimentação asfáltica. Os equipamentos utilizados foram um trator de esteira com lâminas, motosserras e caminhão basculante. A escavação. A escavação tem 3 operações básicas, que são o carregamento do caminhão, o material escavado, transporte e descarregamento. O solo escavado lá foi o saibro e transportado por caminhão basculante e levado por bota fora. À medida que os cortes vêm sendo realizados, os taludes devem sempre apresentar inclinação de 45 graus. Equipamento utilizado foi Scarper e a escavadora Shaw. Aterro. Aterro é a função mais importante do processo de terraplanagem. Sua função é deixar o nível do terreno no nível especificado do projeto geométrico. Essa etapa é feita por um esquema de descarte do material, espalhamento e compactação. Os equipamentos utilizados foram o trator com lâminas, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolo lisos de pneus e pés de carneiro. A regularização do subleito é realizada adicionando solo para chegar na altura do grade. Depois realizou a escarificação na profundidade de 20 centímetros
Em seguida, ocorreu o umedecimento e a compactação no local da obra. Os equipamentos utilizados foi a motoniveladora, escarificador, caminhão-tanque, rolos pés de carneiro, grade de disco e tratores de pneu. A compactação do solo é responsável por reduzir o volume dos vazios. O número de passadas do rolo compressor foi de 4 passadas do solo, em cada camada, e o processo de terraplanagem até atingir o grau de compactação. Os equipamentos utilizados foram rolo pés de carneiro, de pneus e lisos. Bom, os projetos. Resultados. Os projetos, perfil longitudinal. Ele é a representação em escala conveniente da estrada. Ele lembra um gráfico cartesiano. Ele é considerado a abscissa como as estacas e as ordenadas são como os cortes do terreno. As seções transversais são representações de projetos apropriados de cortes de estradas feitos por planos verticais perpendiculares ao eixo das estradas. Foi desenhado várias seções em pontos escolhidos que definiram as características dos processos transversais. Eles são usados tanto para o corte, para fazer o corte, como para colocar o aterro. Traçado horizontal. O projeto de traçado horizontal, ele buscou aproveitar as ruas laterais e pistas existentes em função das características definidas pelo projeto, foram projetadas retificações e opções de alinhamento. A escavação. O material escavado na Avenida Brasil foi um total de 1.820,26 metros cúbicos do solo caibro, que resultou em 456 caminhões basculantes cheios que foram descartados no aterro municipal de Anápolis, que tem uma distância de 31 minutos da onde foi a obra. Foram tomados todos os cuidados na medida que os cortes foram executados. O aterro. O solo utilizado foi transportado da jazida, que fica localizada em Joanápolis, que foi de 495,80 metros cúbicos do solo para execução. A camada foi feito um espalhamento com a motoniveladora e, em seguida, foi passado rolos pés de carneiro, onde, para compactar a camada do subleito, que chegou a resultado de 0,25 metros, e as camadas até chegar no reforço do subleito ficou de 0,20 metros. A regularização do subleito. Foi adicionado o solo caibro para chegar na altura do grade, realizando com espalhamento com trator de pneus com grade de disco, e depois foi feita a escarificação, chegando à profundidade de 20 centímetros, e finalizando com o umedecimento com caminhão basculante e a compactação dos solos com rolos pés de carneiro. Base e o revestimento. Realizou-se o solo, foi feito primeiro uma correção do solo com a motoniveladora e depois foi feito a realização da base, adicionando 2% de cimento no solo, que foi distribuído uniformemente na área da base. Essa mistura ela foi distribuída uniformemente na área da base. Ocorreu o espalhamento da mistura com o trator, com a grade de disco, e após foi compactado com o rolo pneumático, completando 8 passadas, e com o rolo liso foi feito 2 passadas. O revestimento da Avenida Brasil, ele foi feito com a capa asfáltica de CBUQ, que sua espessura é de 5 centímetros, por decorrência de ser passagem de linha de ônibus. Considerações finais. A importância do modal rodoviário é de extrema relevância, pois interfere na logística, no transporte e nas relações do custo-benefício dos brasileiros. É vital seguir sempre as normas e as especificações para melhoria, pois se trata diretamente da qualidade de vida de pessoas. É possível executar condições de excelente aspectos do estrutural ao estético, seguindo todos o conforto e a mobilidade de todas as rodovias. O processo de terraplanagem seguiu todas as normas do DENIT. Os seus passos fundamentais é para evitar problemas futuros como erosão e deslizamento de terra,
e os passos são divididos em limpeza da terra, aterro, regulamento do subleito e compactação do solo. Bom, as referências foram tiradas de livros, artigos, normas e algumas especificações. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Sara. Obrigada, Giovana. Vocês fizeram no tempo. 19 minutos. Vocês ficaram com medo de não dar? Deu tempo. 19 minutos. E agora a gente vai para a parte de... Graças a Deus. Volta lá no primeiro slide para não ficar essa tela preta. Volta. Ou tira ou para de... Não, deixa, porque vai que algum dos professores vai precisar. Volta lá para o primeiro. Se for fazer perguntas, pessoas que estão assistindo podem sair. Todo mundo sai, só deixa a gente agora. Ok. Então, a gente vai para a segunda parte, que é a parte das considerações da banca, tá? Que o professor Rogério e o Aguinaldo vão sugerir coisas para a gente enriquecer o trabalho e fazer pontuações que eles acharem pertinentes, ok? E aí, professores, quem quer começar? Eu vou fazer mais análise de metodologia, né? Se o professor Aguinaldo quiser. Você que sabe, professor. Eu começo, então. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite. Parece que vocês estão nervosas. Por quê? Não, nadinha. Só um pouquinho. Olha, assim, vamos lá. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. O trabalho de vocês está muito bom. Eu gosto desse trabalho que as fotos, tudo que é feito, a maioria das coisas que é feita é do próprio autor. Então, vocês estão de parabéns, que a gente vai passando aqui. Vocês fizeram um acompanhamento, né? Foram tirando fotos de todo o processo. Achei muito interessante. Só senti falta de uma pequena coisa, meninas. Vocês colocam muitas fotos, algumas fotos em sequência e não fazem nenhum comentário. Nessa fase que vocês estão, é a fase técnica, de você mostrar que você acabou de se tornar um engenheiro. Então, tentar evitar ou acrescentar, entendeu? Alguns itens, alguns tópicos entre fotografia. Por exemplo, página 40. Vocês colocam assim: finalizando essa etapa com umedecimento com caminhão-tanque e compactação do solo com rolo. Beleza. Eu entendo o que você quis dizer aqui. Mas provavelmente o professor Rogério, para entender, ele tinha que ficar indo e voltando no trabalho, porque ele não é da área de engenharia civil mesmo, da área de pavimentação. Então, assim, tentar complementar os pós-figuras e os anti-figuras com um comentário mais aberto, para tentar, assim, deixar mais claro a importância de cada figura, entendeu? Entendi. Por exemplo, não sei se vocês estão com o TCC aberto. Aí a gente vem aqui, a página 42, aí vocês colocam figura 38 e figura 39. Compactação da capa asfáltica e capa asfáltica. Não teria nada que você pudesse comentar. Essa é a 10ª etapa, importante, porque se não fizer a compactação da capa asfáltica, pode surgir tal problema, fazer um comentário, entendeu? Por que é importante essa compactação? Você está mostrando o processo, mas e a importância? Para discutir os resultados, porque esse capítulo que vocês estão é um capítulo de resultado, teoricamente, né? Apesar que seu trabalho é um estudo de caso, você tem que comentar, você tem que discutir, entendeu? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, entendemos. Então, nesse último capítulo seus aqui, tentar colocar uma coisa técnica da engenharia, com as suas próprias palavras. É a capa asfáltica, é a última etapa. Tem que esperar agora tantos dias para poder passar o carro, tem que passar, tem que esperar isso, tem que fazer aquilo. Tentar engrandecer o seu acompanhamento da obra com comentários técnicos de vocês mesmos. Aí seu trabalho vai ficar 100%, ao meu ponto de vista. Ok, obrigada, Aguinaldo. Tá? E outra coisa, 2 detalhes. Seu resumo está muito resumido e suas considerações finais também estão muito pequenas.
Eu acho que o seu trabalho ele está muito bom, vocês acompanharam, então a consideração final é o momento de se falar assim, um pouquinho de cada parte do trabalho, né, da importância dele, e finalizar vendendo seu peixe. A importância desse trabalho para alguém da engenharia que não teve a oportunidade de ir para uma obra de pavimentação, fechar essas considerações finais com um pouco mais de conteúdo. Ele tem 3 parágrafos e parágrafos mínimos. Se contar aqui, dá 9, 10 linhas só. Eu acho que vocês podem, conhecendo vocês podem complementar muito mais esse parágrafo. E o resumo é um chamariz do trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo aí um trabalho de doutorado. A primeira coisa que eu faço é ler o resumo, para saber se o seu trabalho atende às minhas expectativas ou não, é aquilo que eu preciso ou não. O seu resumo está muito resumido. Não dá para a gente ter uma visão geral do seu trabalho. E como vocês já terminaram o trabalho, o seu resumo é um resumo de todo o contexto do trabalho. Então, acho que se você corrigindo isso que eu falei, ao meu ponto de vista, o seu trabalho vai ficar 100%. Tranquilo, menina? Ok. Eu não tenho nenhuma pergunta, era só essas considerações minhas. Obrigada. Vocês me escutaram? Acho que não, né? Não. Obrigada, professor Aguinaldo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Rogério, fazer as considerações dele. Obrigado, professora Vanessa, pelo convite. Meninas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. A postura na apresentação do trabalho, isso é fundamental. Afinal de contas, vocês já são praticamente engenheiros, e essa postura é muito importante. Por isso que nós, da banca, mantemos todas essas formalidades, né, por conta da finalização de todo um processo. Bom, o que eu vou falar em relação ao trabalho de vocês é mais uma análise em relação a como trabalho a parte metodológica, mesmo porque eu não compreendo todas as etapas do processo que vocês desenvolveram, mas o professor Aguinaldo brilhantemente fez esse papel, e o meu será mais em relação à compreensão do trabalho, como, igual o professor Aguinaldo falou, como um leigo, né, quando, ao realizar a leitura do trabalho, a forma como eu enxerguei. Bom, eu começo dizendo que vocês precisam rever as formatações básicas, como alinhamento de texto, ali na parte inicial tá desalinhado, então isso é simples, é só uma formatação, só uma revisão de formatação, principalmente porque a versão final precisa estar de acordo, precisa estar com essas considerações. No resumo, nos agradecimentos, todos ficaram desalinhados, tá? Então, só rever essa questão aí. Os objetivos. Não, a introdução. Então, eu isso vai de orientador para orientador, né? Então, pelo que eu percebo, é mais uma prática da Vanessa. Então, a orientação dela, eu gosto de algumas citações na introdução, não vi nenhuma, mas isso é totalmente livre de que vocês alinhem com a orientadora de vocês. Isso é mais pelo que eu percebo, é mais uma prática de orientação do que uma regra em si, tá? Eu particularmente gosto, mas cada orientador tem a sua forma de trabalhar, então fique bastante à vontade para rever isso com a Vanessa. O que mais eu senti uma dificuldade foi no objetivo, porque quando eu li o tema, achei bacana, estudo de caso, execução de terraplanagem, acho muita coragem e acho isso muito legal, realizar estudo de caso, ir atrás, verificar, isso é muito importante. Só que o que eu senti falta foi só de um grande final, foi só de uma deixa de vocês. Senti falta quando vocês falam lá, no objetivo específico, no objetivo geral, vocês falam que vão analisar. Bacana. No objetivo específico, vocês não citam a análise. Eu acho que deveria citar a análise, porque
Qual é o sentido do estudo de caso? Confesso a vocês que fiquei perdido. Achei que foi muito bem o desenrolar desse levantamento, mas senti no final aquela coisa assim, para quê? Para que elas fizeram isso? Só para acompanhar, né, conforme os objetivos? Quer ver? Só recapitulando aqui, deixa eu voltar aqui nos objetivos de vocês. Vocês podem colocar no slide aí, só não sei se ele está para mim aqui, deixa eu vir na apresentação. Na apresentação, no trabalho, aí. Ah lá, objetivo geral. No objetivo geral, vocês falam o seguinte: acompanhar e analisar todas as etapas necessárias para a execução de terraplanagem, incluindo os processos de preparação, ok, beleza. Acompanhar e analisar. Nos objetivos específicos, vocês colocam apresentar os tipos de material para pavimentação, caracterizar os tipos de pavimentação asfáltica e acompanhar o desenvolvimento de uma obra. Senti a falta da crítica, senti a falta da opinião de futuras engenheiras. Tá certo? Né? Foi legal? Não. Criticar? Não, eu acho que poderia ter sido feito melhor assim. Eu acho que, por mais que não tenha uma crítica negativa, uma crítica construtiva, ou algo positivo, olha, eu vi, o que nós temos a informar na nossa conclusão é que a forma como essa empresa executa está corretíssima, está seguindo as normas, está dentro do padrão, essa é uma boa prática, não temos nada não tendo nada que desabone. Isso é uma emissão de opinião. Então, eu senti a falta na leitura desse grande finale, dessa cerejinha, porque o bolo ficou bacana, ficou muito bom, mas a cerejinha do bolo, aquela coisinha de, olha, esse detalhe aqui, eu acho que faltou, e eu acho que isso não é que desacredita o trabalho de vocês, mas eu acho que precisaria, tá? Precisaria dessa finalização. O que seja o que mantém o objetivo principal, que seria a análise de todo o processo, né? Então, acho que vale, lá na conclusão, como o professor Aguinaldo falou, também concordo, acho que vocês podem encorpar mais, na conclusão vocês podem emitir a opinião de vocês, tá? Se quiserem também, nas análises de resultados, inserir, buscar, por exemplo, se tiver algo que não foi legal, mostrar na teoria, olha, fulano diz isso, que seria melhor se fosse dessa forma, só mesmo para poder amarrar todo o estudo que vocês fizeram. É um estudo bacana, é um estudo muito forte, né? Tem muitas peças importantes. Então, eu acho que falta o checkmate no trabalho, tá? Lá na metodologia, eu sugiro que vocês incluam o termo visita de campo. Visita no campo que vocês fizeram. Só porque a metodologia vocês começam a apresentar, mas eu senti falta lá na escrita, porque eu vi que vocês foram a campo, fizeram um trabalho muito legal, um levantamento muito rico. Então, só sugiro que vocês trabalhem nessa metodologia, na escrita, para apresentar melhor um pouquinho, para puxar os elementos que foram abordados. Porque, olha só, não quer dizer que vocês não fizeram, quer dizer que vocês não escreveram que vocês fizeram, entende? Então, ficou só assim, eu fiz isso, eu fui lá, mas vocês não colocaram que vocês iriam lá. Só mesmo para poder, na metodologia, que a gente possa ter a visão completa do trabalho de vocês. Aí, né, também, mais uma vez, cabe muito essa discussão com a orientadora de vocês. Eu acho que no título poderia ter colocado o porquê da pesquisa. Execução da terraplanagem no bairro Jardim Promissão em relação às boas práticas de terraplanagem, entendeu? Assim, por que é que vocês fizeram fizeram esse estudo? Porque quando eu leio o título, na minha concepção, vocês executaram o serviço como um todo. Foi assim? Vocês chegaram a executar ou vocês fizeram o estudo da execução?
A gente fez o estudo da execução. Então, assim, eu acho que seria legal se vocês colocassem só mesmo esse fechamento, tá? No título. Porque aí, quando lê o título, fica um pouco solto, fica assim. E aí, executaram? Ah, elas executaram. Aí, lá dentro, eu percebo que não. Então, mais uma vez, gente, é só mesmo as amarrações do trabalho, tá? E é isso. É isso. No mais, parabéns. Eu acho que o trabalho é um trabalho muito interessante, muito rico. Eu acho que é um crivo para ser engenheiro, digamos assim, tá? Então, fiquem... parabéns pelo trabalho. É só mesmo esses fechamentos que eu acredito, tá? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Nada. Tranquilo. Nós agradecemos as ponderações, tanto do professor Rogério quanto do professor Aguinaldo. Como eu vi que você estava prestando atenção, eu já mandei no WhatsApp o que a gente precisa melhorar, tá? Vou pedir para todos que estão na sala, incluindo vocês duas, que vocês saiam, para os professores deliberarem a nota. E aí, daqui a pouco, eu chamo vocês dois de novo, tá? Para eu falar se foi aprovado ou não e qual o valor. Tudo bem? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Até daqui a pouco. Até. Até.